Olá, o Na Real na TV de hoje vai entrevistar a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Ela é especialista em pesquisas de opinião e comanda a empresa Fato Pesquisa e Jornalismo, FPJ. Fátima, muito bom ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Olha, Fátima, você que conhece pesquisa e também conhece política, né? Porque você trabalha muito nesta área. Eu vou fazer com você a mesma pergunta para você, a mesma pergunta que fazem para mim hoje quando eu encontro com pessoas que sabem que eu lido nesse ambiente da política, nesse momento conturbado. Conta tudo que você sabe, não esconda nada para os nossos... Eu nem posso esconder, né, Márcio? Porque eu lido com opinião pública. A opinião pública é pública. Então, os números que eu tenho, a visão que eu tenho, as contagens que eu tenho, estão aí na mídia, nos jornais, estão na opinião das pessoas. Então, não tem nada escondido na minha área. Às vezes, quando você trabalha com pesquisa para alguns políticos especificamente, os defeitos não podem ser ditos, não é? Às vezes, nem eles próprios aceitam as críticas que a população faz. Então, pode perguntar que eu vou responder diretamente. Ótimo. Então vou a primeiro. Um dos lados envolvidos no grande momento político, que é impeachment ou não impeachment, claro, é o lado da presidente e do ex-presidente Lula contra o impeachment, naturalmente. Agora, eles hoje estão numa situação muito difícil diante da opinião pública, né? A avaliação tanto do Lula como da presidente e do governo dela não é nada boa, de nenhuma das três circunstâncias. E sabe-se que a opinião pública, indiretamente, deve influenciar numa decisão do impeachment e no pós-impeachment. Eu pergunto o seguinte, na sua visão, há alguma possibilidade da presidente e do ex-presidente Lula de recuperar um pouco essa imagem a tempo de mudar um pouco um tipo de influência que pode bater nos deputados? Olha, eu acho difícil nesse período curto de negociação em relação ao impeachment e mesmo depois, se houver um pacto, etc., de fato a presidente perdeu muito nos últimos 2 anos, desde das manifestações de junho de 2014, a coisa ficou muito difícil. Ela hoje está com 10% de aprovação e pior, a relação entre o positivo e o negativo está 60 pontos, 60% negativos. Nenhum presidente do Brasil, desde a redemocratização, teve esse índice negativo. Pra você ter ideia, o mais negativo foi Collor. Collor estava assim, menos 30%, ela está com menos 60%. É inédito, então ela está vivendo uma conjuntura de um eleitorado, de uma população, de uma sociedade mais crítica, de uma mídia mais livre e mais diversa. Então, ela está sendo vítima das suas circunstâncias, ou seja, ela está praticamente, do ponto de vista de perspectiva política, praticamente perdida. O Lula é uma tragédia histórica, eu acho, tendo em vista que o mito já não existe, existe a figura forte, uma liderança importante, mas o Lula tinha até o primeiro ano de eleição da Dilma, ele tinha o Brasil, ele tinha 70%, 60% de aprovação. Ele perdeu o Brasil, hoje ele tem o PT e aquilo que o PT construiu ao longo desses anos. Ele tem 30% de potencial e intenção de voto. Isso é uma dilapidação de imagem extraordinária para um político popular, político bem-sucedido, um político que tem uma carreira extraordinária. Hoje ele está um pato manco. E quanto ao outro lado, favorável ao impeachment, está bem, digamos assim, na fita, a oposição? A opinião pública, sim. No geral, estou falando da oposição primeiro no geral, inclusive a parcela do PMDB. No geral, vamos primeiro começar com o que eu entendo, que é a opinião pública. Ela está muito bem
pelo seguinte, este desejo de mudança vem de longe, não é agora, não é o processo de impeachment que está trazendo essa ideia, esse vetor de mudança. Ela vem, desde os acontecimentos de junho, vem com essa visão de que alguma coisa está errada, o Brasil não está no rumo certo. 90% das pessoas acham que o Brasil não está no rumo certo. Ou seja, a opinião pública está consistente. E por que eu acho que vai bem? Porque ela está paciente. Você não vê nessa perspectiva negativa de um horizonte muito problemático. Eles veem aumento a perspectiva para 6 meses é aumento da corrupção, aumento da inflação, dificuldade no plano político. E com tudo isso, pelo fato desse processo estar sendo muito exposto na mídia, e nunca tivemos isso, e o processo é parcimonioso, ou seja, primeiro vem as críticas, depois vem o processo político de afastamento de partidos e de políticos, depois vem o impeachment e assim por diante. Esse processo parcimonioso está dando à opinião pública um tempo para refletir. Agora, quem representa essa imensa maioria de 90% que acha que o Brasil precisa mudar de rumo? Eu não vejo na oposição nem perspectivas de candidatos, nem, como eu disse, do próprio Lula, que se hoje fosse feita uma eleição, pelo menos no primeiro turno, ele estaria bem. Eu não vejo a oposição, de uma maneira geral, nem nos últimos anos e nem nesse momento, dando a resposta que a população precisa. A gente tem que entender que a sociedade evoluiu muito nesses anos de democracia. Então, ela está num outro patamar de informação, está num outro patamar de exigência e está num outro patamar crítico dos instrumentos que ela tem. Por exemplo, o partido político, ela pode votar candidato. Ela não acredita em nada disso mais, a sociedade. Então, nós estamos num momento difícil para a situação, que não consegue equacionar, e para a oposição, que não consegue olhar o futuro. A oposição é boa, como foi o PT, uma oposição uma posição que critica, mas propõe pouco para o que a sociedade está demandando. A conclusão é que há não uma negação da política como atividade, não é isso? Mas uma negação desta política que nós temos e dos partidos que nós temos, é isso? Não sei, Márcio, eu acho que de fato há uma contrapolítica, uma coisa muito crítica. Isso não é só do Brasil, é mundial, geral, né? É geral. Então há uma cultura da sociedade que diz, olha, o sistema político, os instrumentos que vocês criaram, partidos, eleições, voto, comunicação política, marketing, nada disso vai solucionar e nos ajuda a ver como é que nós podemos eleger bem, eleger no sentido de fazer as coisas funcionarem. Então, eu acho que há um elemento de antipolítica que eu considero até perigoso, porque você mesmo já tem comentado isso nos seus comentários, é a possibilidade da emergência de um populista, de um arrivista, de um oportunista. E os políticos que estão se propondo a atuar, a ter protagonismo no momento, por exemplo, Temer, não tem ressonância na opinião pública, a população não o conhece. Todas as listas que o nome do Temer são colocados, ele, como intenção de voto, não tem mais do que 5%. Então, a própria líder do processo, que hoje é Marina da Silva, não tem mais do que 20%, 25% de, vamos dizer assim, de adesão, se você pode considerar adesão à intenção de voto. Agora, além dos agentes políticos, numa situação crítica, de um modo geral, como é que está hoje a credibilidade, isso é muito interessante, das instituições da sociedade, como é que você está hoje? Quem não tem confiabilidade, pelo que se vê, agentes políticos e Congresso, não é isso? Como eu vejo
Não, quando as pesquisas, as né? pesquisas, Bom, você vê com as se pesquisas. você pega uma lista, e é muito interessante a pergunta que você fez, porque essa é uma das perguntas que estão presentes nas pesquisas desde a década de 40. Ou seja, é um indicador muito que a gente pode fazer uma projeção importante. Mas se você tem numa pesquisa alguma coisa como 15 instituições, entre instituições e políticos, instituições políticas e políticos, você tem primeiro as instituições religiosas, que agem politicamente, as instituições funcionais, tipo bombeiro, etc, etc, etc. E lá no fundo, em último lugar, ou em penúltimo lugar, partidos políticos e políticos. Ou seja, os agentes de representação da sociedade, eles estão muito, muito sem credibilidade. Esse talvez seja o principal problema do país no momento. Você incluiria nisso o legislativo também? Sem dúvida. Sobretudo, quer dizer, quando se fala em Congresso, quando se fala partidos políticos e Congressos são vistos. Quando Lula, anos atrás, chamou de uma maneira irresponsável, de uma maneira negativa, os deputados como picaretas, a população 300 picaretas. Né? Já pensava nisso, já pensava assim. Agora, e o judiciário? O judiciário é novo, por assim dizer. É uma instituição, obviamente, antiga, mas está tendo uma performance, um protagonismo novo e bastante apreciado. De 9 figuras políticas em que as pessoas colocaram uma nota no Datafolha, 2 delas são do Judiciário. Uma o juiz Moro e outra o Barbosa, o ex-ministro. Isso significa que a população está enxergando o Judiciário como uma espécie assim, de moderador dos excessos negativos. De certa maneira, vem o Judiciário e os ministros e os processos que são televisionados por longas e longas horas como um desempenho necessário de disciplina desta coisa que está amorfa, líquida e que o eleitorado está perdido e não tem credibilidade. O Judiciário está bem. Agora, 2 outros setores que agora o Judiciário melhorou, né? Você podia dizer isso, porque de um tempo atrás o Judiciário, antes desse protagonismo político dele, a imagem não era boa, porque era considerada lenta, que só existia para os ricos, não é isso? Contra os pobres. Na medida que era entendido como justiça. O Judiciário é mais do que... É mais um organizador legal de cumprimento das regras da Constituição. Mas, sim, as pessoas diziam negativamente da justiça, não apenas pelo judiciário, também pelo sistema social desigual, um sistema social que não levava as pessoas a acreditar no processo brasileiro, com corrupção e assim por diante. Então, não era o judiciário o penalizado na avaliação da população, era a justiça em si, a não igualdade social. Agora, 2 outros, digamos, protagonistas importantes, pelo menos em outras fases da vida nacional. Os sindicatos e, chamemos, os empresários. Olha, são segmentos muito organizados e a população tem uma visão que tende a ser, vamos dizer assim, mais positiva do que os políticos, mas também não os colocam numa posição de liderança, de vanguarda do país, de trazer ao país, vamos dizer assim, os métodos e os processos que as pessoas precisam. Eu tenho a impressão que, e de certa maneira, eu pessoalmente acho justa até a visão crítica que a população tem do segmento, tanto de sindicato quanto dos empresários. Mesmo organizadamente, eles não deram, vamos dizer assim, um suporte ao avanço necessário para o país, mas foram, ao longo desses 30 anos, os organizadores da marcha. Mas também entre eles ocorre a história da depender muito de governo, depender muito de taxas e serem entidades que não representam efetivamente os seus representados. Então,
a crítica da população também eu acho que está correta. Agora, Fátima, a gente fala aí, você citou aí, 90% da população tem desejo de mudança. Sim. Mas o desejo de mudança é uma coisa muito ampla Claro. e muito coisa. Há uma definição, é possível, nesse desejo de mudança, situar o que seria assim, mais, as mudanças mais objetivas, assim? Olha, eu acho que há dois pontos principais. Um é a economia. A questão das pessoas perceberem que as variáveis econômicas estão melhorando. Quer dizer, questão de emprego, questão de salário, questão da inflação. Então, esses aspectos ligados a emprego, salário, a moeda, etc., a inflação, esses aspectos é a primeira expectativa da população. A segunda expectativa é que o Brasil tenha um sistema político que represente essa população nos vários segmentos, esquerda, centro, direita, quer dizer, a população não se espanta com Bolsonaros e também não se espanta com PSOL. Eles sabem que fazem parte de um jogo político. Só que o grande centro, o condutor do processo, este está todo, do ponto de vista da opinião pública, todo embaralhado, não sabe exatamente, o PT não era assim, ficou assim. O PSDB propôs uma modernização em relação ao PT, hoje está igual, e o PMDB, fragmentado do jeito que é, não consegue dar as respostas que o Brasil precisa. Agora, e quanto à questão mais bem além da economia, que é muito objetiva, emprego, salário, né? Claro. Né? Renda, claro. Né? A questão da qualidade de vida, porque alguns dos movimentos mais ativos que nós tivemos, inclusive alguns com violência, estavam muito voltados para questões urbanas, transporte, por exemplo, violência. E sobre esse ponto de vista? Olha, esse ano nós vamos ter eleições municipais. E eu acho que nós vamos ter um quadro muito diferente das eleições anteriores. As eleições municipais do passado eram subordinadas ao processo político mais geral. Atualmente, não. Atualmente as pessoas sabem claramente o que precisam, o que querem do ponto de vista das suas cidades. Já passaram por processos de mudanças importantes ao longo do tempo. As cidades, vamos dizer assim, progrediram mais do que o país como nação, né? Então, eles têm, essas eleições não se basearão mais ou tanto em marketing político, por exemplo, não se basearão mais em propostas vazias. As propostas que a população deseja e o eleitor vai atrás, terão que ter uma outra qualificação. Então, eu imagino que para os problemas concretos da cidade, a sociedade tem organização para responder, seja através de movimentos de gênero, seja através de movimentos por saneamento básico, por água e assim por diante. Você percebe uma coisa que há muitos anos já, desde o apagão do governo Fernando Henrique Cardoso, a população, quando se foca uma questão específica, ela responde adequadamente. A economia de água, na época do apagão, de luz. Quer dizer, acabou nem... semipresidencialismo, talvez até um parlamentarismo de ocasião, como aquele de 61 lá, para permitir a posse do Jango, não é isso?
E agora também eleições gerais do fim do ano, no fim do ano não, em outubro e tal, com renúncias de Dilma e Temer e talvez até do Congresso. A opinião pública tem alguma posição em relação a isso? Ou ela está só realmente de olho em impeachment e não impeachment? Não, ela tá de olho em mudança e não mudança. O próprio impeachment para ela é limitado. Você vê que 60% apoiam, tem apoio da maioria, mas a população se pergunta o que vem depois do impeachment. Para substituir a Dilma é o vice-presidente, mas eles não fazem parte do mesmo sistema. Será que um remendo, uma espécie só de ajuste é suficiente? Desde o início, no início da nossa conversa, inclusive eu disse que a sociedade está pedindo muito mais do que essas fórmulas que estão aparecendo. Agora, é muito bom que esse debate existe. Você falou em parlamentarismo, que é perfeitamente razoável num país como o Brasil. Só que não é entendido pela população. Realmente a população tem uma visão presidencialista, tem a visão de um líder que, vamos dizer assim, signifique um caminho, que possa orientar um caminho. Então, eu acho que se o sistema político estiver disposto a oferecer à sociedade aquilo que ela precisa, vai ter que oferecer também um processo pedagógico, um processo de educação política em relação ao que virá. Tá certo, agora... Por exemplo, a população acha que há muitos partidos, que assim os partidos são ganchos para oportunidade, partido da mulher, o partido, etc., que não representam, evidentemente, aquilo que se propõe, seja republicano, seja popular, seja progressista. Tem muita letra e pouco conteúdo. Certo. E a população diz isso claramente, quer dizer, não precisava tanto. Então a população não tem uma ideia mais acabada do sistema, mas tem uma ideia clara do que não funciona. Os partidos como estão agora não estão funcionando. As alianças que se fazem, a coligação, a coalizão presidencialista acabou, não tem como resolver. Esse troca-troca que a gente está vendo hoje, até os próprios petistas que estão no governo estão reagindo. Hoje os jornais estão dizem... pelo menos meio envergonhados, né? Envergonhados e até se dispondo a sair do governo. Por exemplo, o Mercadante disse, olha, se fizerem feira do Ministério da Educação, eu saio do governo. Ele disse isso ontem. Agora, Fátima, na questão do impeachment propriamente dito, a população, a discussão hoje, né? Plano mais elevado, digamos assim, é se é golpe ou se não é, se é legítimo ou se não é. A população entende isso ou para ela isso não tem a menor importância, se ela não está satisfeita com o governo, a questão de legitimidade ou não legitimidade, legalidade, não no sentido de um golpe clássico, mas dessa legalidade que se discute aí, para ela isso tem alguma importância? Ou se ela está insatisfeita, ela admite a mudança claramente? Ela admite, ela quer a mudança e desde o impeachment do Collor, a gente ouve em pesquisas qualitativas uma visão muito clara. Se nós colocamos, nós podemos tirar. Quer dizer, as pessoas se sentem legítimas quando votam, quando se expressam. E eu acho que o impeachment, tal como está sendo processado, com muita parcimônia, regras pelo Supremo, a aceitação pela Câmara, a avaliação pelo Senado e uma supervisão do Supremo, eu tenho a impressão que a população sabe que hoje as coisas estão mais no palco do que nos bastidores, ou seja, estão mais à vista, tem mais transparência. Quer dizer, ela tenderia a entender qualquer resultado. Ah, sim. Não, eu não tenho... Se esse resultado se desse continuando essa parcimônia, a votação aberta, deputado votou e quem a favor, então ela tenderia a entender, eu acho que se o resultado, mesmo se o resultado não agradasse. Agora, e como você veria ou via, opinião pública, o day after? Com Dilma ou sem Dilma? Olha, o day after sem Dilma é mais fácil da gente conceber,
como o que as pessoas querem e o que pode ser feito. Há uma distância entre o que a sociedade realmente quer e o sistema político pode oferecer. Certamente nós teremos, sem Dilma, uma aproximação desse abismo. Com Dilma, eu acho que vai permanecer esse estado de instabilidade, eu não acredito na capacidade de recuperação de uma personagem que foi tão maltratada, e maltratada não apenas politicamente, eu acho que foi hoje também, a capa da Isto É dessa semana é uma capa... Cruel, né? Cruel, é misógina, é uma capa inaceitável do ponto de vista ético, moral e do ponto de vista... Como mulher, eu não consigo aceitar aquele tipo Pouca gente aceita esse tipo de cobertura jornalística. Não fariam jamais com um homem, nem teriam os elementos estereotipados, a estereotipia para fazer. Mas eu tenho a impressão que a permanência da Dilma e a permanência desse status quo sem uma negociação, seria difícil a gente pensar em 2018. Agora, nem com a ajuda do Lula, essa é a primeira pergunta, né? Ela recuperar um pouco com a ajuda do Lula, ministro, superministro, o que valha, e também, se ela permanecer, você vê a possibilidade de uma negociação? Olha, eu acho que em qualquer circunstância a negociação ocorrerá. Obviamente, Lula, dentro do governo de Dilma, agrega uma boa vontade que a Dilma não tem, sozinha. Mas, de qualquer maneira, com Lula no governo até 18, mas passando por eleições municipais, o Brasil vai ter, as forças políticas e a população espera, a opinião pública espera que haja um entendimento. Tá certo, Fátima. Muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço vocês. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista. Obrigado.